Tem grupo no WhatsApp dessa matéria? Kevin, não sei. A gente tem o Classroom só. Mas aí é com vocês, não tem problema nenhum. Tá? Então, pessoal, continuando, né, onde a gente parou, a gente vai agora dar uma continuidade aos demais capítulos do livro. A gente fez capítulo 1 e 2. A gente agora vai começar o capítulo 3, que é a camada de transporte. Não é um capítulo também que é muito importante. A gente vai falar dos principais protocolos da camada de transporte. Nominalmente, o TCP e o UDP. A gente deve gastar umas 4 ou 5 aulas com esse capítulo, né? Umas 2 semanas. Estamos no dia 10, então 10, 12, 17, 19, pelo menos. Acredito até aqui um pouco mais. E a gente vai, então, né, depois partir para a parte de realmente de infraestrutura, né, de rede, indo para a camada de internet, por fim, a camada de enlace, que é que a gente passa um pouco mais ampassando, tá? Já tem 2 trabalhos para vocês lá no Classroom, eu coloquei durante, os vídeos estão lá no Classroom também, e aos pouquinhos eu vou ver se eu consigo ir chamando esse material, botando lá agora no YouTube, tá? Então, é isso. Vamos seguir aqui em frente. Tem umas entregas, né, dessas atividades, mais uma vez, só vale de atividade, só precisa entregar o que tiver no Classroom como atividade, valendo nota. Tá? E qualquer coisa, você pergunta lá pelo Classroom. Tá? Então, qual é o nosso objetivo aqui nessa camada, nesse capítulo, entender os princípios através da camada de transporte, lembrando que a camada de transporte é a segunda camada indo de cima para baixo, né, logo depois da aplicação, onde a gente tem que entender conceitos entre multiplexação e demultiplexação, transferência confiável de dados, controle de fluxo e controle de congestionamento. E a gente vai falar sobre os protocolos, né, da camada de transporte, como o UDP e o TCP. O que é importante? Se vocês aprenderem bem a camada de transporte, a camada de enlace fica muito mais simples, porque vários dos mecanismos que a gente vai ver aqui na camada de transporte também vão ser utilizados na camada de enlace, a gente vai entender por quê. Então, qual é o nosso roadmap? A gente vai falar sobre os serviços dessa camada de transporte, o que é multiplexação e demultiplexação, a conexão via UDP, os princípios de uma transferência confiável de dados, e aí vai falar sobre TCP, controle de congestionamento e a evolução dessas funcionalidades ao longo do tempo. Então, né, a gente, e é isso aqui é uma das caveiras, né, uma das coisas que são importantes, né? Qual é a função da camada de transporte? É prover comunicação lógica entre diferentes processos rodando entre diferentes hosts. O que isso quer dizer? Né? Que se eu tenho um host aqui dentro do meu celular, quer fazer uma requisição para um servidor que está no outro pedaço da rede, ele vai fazer a conexão lógica entre esse cara e esse cara. Não importa quantos roteadores tenha no meio, não importa quantos nós eles tenham no meio, não importa. Para esses dois caras, a nível de camada de transporte, eles vão ver como uma conexão única, ponto a ponto. Então, né, ele vai ser responsável por dizer se chegou toda a comunicação que devia ter chegado, se chegou na ordem, se está faltando alguma coisa. É a camada de transporte que vai fazer esse serviço de fiscalização das mensagens que estão chegando. Essa é a função dela. É isso que faz. Parece bobagem, mas é um dos serviços mais importantes. Ele que vai sinalizar se o tráfego está indo numa velocidade adequada ou não, num throughput adequado ou não, se precisa diminuir, se está tendo perda, as condições da rede, várias das coisas que a gente faz em qualidade de serviço, que é OS, né? Quality of Service. Qualidade de serviço. Vão vir justamente da camada de transporte. Então, assim, é essa comunicação, né, fim a fim, né, entre dois elementos aqui. Então, como é que isso funciona? Né? Eu vou gerar uma mensagem da camada de aplicação e agora eu vou envelopar ela, encapsular dentro da camada de transporte. Né? Então, o cara que estiver enviando a mensagem vai quebrar a mensagem em segmentos, então a unidade da camada de transporte é chamado de segmentos, e esses segmentos vão ser passados para a camada de rede.
o receptor vai remontar esses segmentos em mensagem e passar para a camada de aplicação. Os principais são o TCP e o UDP, mas existem vários outros protocolos de camada de transporte menos famosos, como o SCTP, que é o Stream Control Transmission Protocol. Que ele foi utilizado no começo dos anos 2000 muito para a questão do... Como é que era o nome? Muito para a questão realmente de VoIP, né? A gente tinha muita... No final das contas, a gente acabou usando o UDP User Datagram Protocol. Então, a analogia entre a camada de transporte e a camada de rede, né? Imagina que eu tenho uma casa com 12 crianças. E essas crianças estão mandando cartas para outras 12 crianças em outras cartas. Então, as cartas são as unidades da camada de transporte, os hosts, né, vão ser as casas e os processos vão ser as crianças. Então, na verdade, a camada de transporte ela vai ligar essas crianças no meio de caminho. Né? Então, quem vai fazer o papel do TCP vão ser os donos da casa, né, que vão mandar essas cartas pelas crianças, e o protocolo da camada de transporte é o serviço postal. Exatamente como a gente fez o exemplo, né, na sala de aula. Ou seja, né, eu tenho protocolos da camada de aplicação gerando mensagens, ou seja, as crianças. Eu tenho, né, protocolos da camada de transporte pegando essas mensagens e enviando para quem vai transmitir, de fato, que é a camada de rede. Ou seja, o controle é da camada de transporte. Ela que vai receber essas mensagens, vai encapsular, ou seja, envelopar, no caso, o correio, né, e enviar para a agência do correio. Ou seja, ele que vai fazer o preparo para que a camada de internet possa fazer o trabalho dela direitinho. Então, aqui eu tenho o meu sender, vai mandar uma mensagem da camada de aplicação, eu vou determinar os campos de cabeçalho do segmento, e eu vou juntar aquela mensagem que vem da camada de aplicação com esse meu cabeçalho, e isso gera o segmento da camada de transporte. E vai ser passado para o IP. Uma vez que eu receber da camada de rede esse segmento, eu vou checar os campos do cabeçalho, extrair a mensagem e mandar isso para a minha aplicação. Não tem mistério nenhum. Os principais protocolos, como eu falei, vão ser o TCP, o Transmission Control Protocol. O TCP, ele é provavelmente o protocolo mais importante da internet hoje, disputando esse espaço com o IP, que é o Internet Protocol, tanto que a pilha que na prática a gente usa na internet é a pilha TCP/IP. TCP vem de Transmission Control Protocol, ou protocolo de controle de transmissão. Todos os mecanismos que o TCP tem são para controlar a transmissão de alguma forma e garantir a saúde da internet. Né? Ele é confiável, ele mantém a ordem das entregas, ele faz o controle do congestionamento, o controle do fluxo e faz um setup de conexão que a gente vai conhecer como Two-Way Handshake. O UDP vem de User Datagram Protocol. Não é confiável, não entrega na ordem, ele não... Cara, ele simplesmente está estendendo o IP, dizendo assim, olha, tem uma porta aqui. Os serviços não são confiáveis, né? Não tem garantia de entrega, não tem garantia de banda. Essas coisas, né, garantia de atraso e de banda, não tem garantia isso na internet hoje, isso não é responsabilidade desse serviço. O UDP não garante nada. Mais uma vez, por que eu usaria o UDP no lugar do TCP? Velocidade. Velocidade. Eu vou usar o TCP quando eu não quero, né, processar bastante. Ou então, quando eu tenho qualquer microsegundo faz diferença. Provavelmente, se eu estiver jogando, eu vou estar usando o DP. Se eu estiver usando o voz, eu provavelmente vou estar usando o DP. Se eu estiver usando DNS, a gente viu que eu uso o DP. Professor, diga. O IP, ele é... Tipo, quais são as características do IP? Ele é mais parecido com o DP ou com o TCP? O IP, ele trabalha uma outra questão. Ele trabalha realmente ao encontrar a rota dentro da internet.
ele é best effort. Nesse sentido, ele é mais parecido com o DP, que ele não te dá garantia de nada. Ele diz que vai tentar e segue esse barco. Todas as garantias que hoje você tem na internet, de que o seu serviço está chegando, elas são dadas pelo TCP. Porque se o IP falha em entregar, o que o TCP diz? Faz de novo. Basicamente isso. Então, o TCP é mais como se fosse um fiscal da comunicação. Está dizendo, olha, isso não está certo, tem que retransmitir, tem que mandar isso de novo, tem que fazer mais uma vez. E isso acaba sendo muito legal e muito útil para a gente. Né? Então, por isso que o TCP acaba sendo tão importante. Nesse aspecto de não ter nenhuma garantia, o IP é muito parecido com o DP. E nota que interessante, se você pensa dessa forma, né, esses protocolos que lidam com volumes massivos de dados, como o DNS e o IP, eles acabam não tendo nenhum tipo de garantia. E por que isso acontece? Justamente porque eles têm que lidar com tanta informação que eles não têm como garantir que isso vai funcionar 100% do tempo. Entendeu? Entendi. Nada? Então vamos lá. Multiplexação e demultiplexação. Então, olha só. A rede que a gente está trabalhando está passando por algumas modificações muito interessantes. Tanto que, como nesse exato momento, como eu sempre falo o seguinte, a gente não pode subestimar, né, eu estava falando isso na outra turma, né? A gente não pode subestimar o efeito que a pandemia teve na nossa sociedade. Não porque, na verdade, a gente tenha se tornado uma sociedade mais tecnológica, mas porque a gente se conscientizou que a gente pode ser uma sociedade mais tecnológica, né, que usa melhor os recursos da internet e não tem nenhum problema. Ou então, uma coisa que eu estava comentando na outra turma também que é interessante é o seguinte, o quão fácil hoje em dia é você abrir uma fábrica de software. Né? Por exemplo, digamos que você quer abrir a sua própria empresa de software hoje. Você não quer, né, você decidiu que o UFRJ é um saco e que você quer largar o UFRJ e que você já aprendeu o suficiente para ser um desenvolvedor de software e você quer abrir a sua própria fábrica de software. E aí o que você faz? Você vai lá e diz, quero abrir uma empresa. Como é que se abre uma empresa? É simples, você vai no contador e diz, contador, quero abrir uma empresa. Essa é a forma mais fácil de você abrir uma empresa. E ele vai te fazer meia dúzia de perguntas e a tua vida vai estar resolvida. Uma vez que essa parte burocrática está resolvida, você quer começar as operações da tua empresa. Tua empresa precisa de um local físico. Uma coisa que a gente viu durante a pandemia, que é uma coisa super fake. O que a gente faz hoje em dia? A gente contrata um espaço de coworking. Né? E esse espaço de coworking é o endereço físico da nossa empresa, que recebe as nossas cartas e tudo, e libera um espaço para a gente fazer reunião volta e meia. Então, de vez em quando, a gente vai lá e faz reunião nesse espaço de coworking. E aí, o resto do tempo, você trabalha de forma remota com os teus colaboradores, né, com os teus empregados ou com os teus sócios, o que quer que seja, né, para trabalhar através de aplicações web. Né? Quais são as aplicações web? O Google Meet, como a gente está tendo aula hoje pelo Google Meet, permitindo a gravação através de uma aplicação web. A gente pode estar trabalhando via Google Docs, né, uma edição de texto, digamos que a sua empresa é uma empresa de copywriting ou content writing, então você pode ter, trabalhando com Google Docs, gerando texto, gerando, né, material de trabalho. Você pode estar trabalhando através de uma web IDE, né, para você programar na web, que dizem que é uma das próximas tendências no setor de desenvolvimento. Você pode estar dando uma videoaula, né? Está trabalhando com aula particular, e agora está dando uma aula particular, dando uma aula de línguas. Então, todas essas questões, elas acabam sendo possibilitadas por essas modificações que a gente viu. A gente viu que a gente não precisa. O próprio UFRJ voltou a atuar de forma remota esse período, até dia 31 de janeiro. Então, aqui na camada de aplicação, eu estou aqui. Então, meu cliente HTTP, que no meu caso é o Firefox, vai fazer uma requisição para o meu servidor HTTP, que é um servidor Apache, gerando. E o meu servidor, na hora de responder, né, ele gera uma mensagem HTTP, a camada de transporte gera um encapsulamento, a camada de rede outro, esse cara vai para o meu cliente, o meu outro cliente manda uma requisição, né? E o que acontece se eu tenho dois clientes mandando ao mesmo tempo? Né? Então, o que acontece é o seguinte, se eu quero que a internet funcione, se eu quero que esse elemento funcione, eu tenho que garantir escala. Se eu estou mudando para um mundo onde eu tenho uma necessidade muito grande de serviços web funcionando, por exemplo, aqui, somos poucos hoje. Tem
4 pessoas assistindo a aula. Acho ótimo. Então, assim, temos pelo menos 5 sockets abertos num servidor do Google, levando o seguinte, o meu socket mandando áudio e vídeo, e um socket de cada um de vocês recebendo esse meu áudio e vídeo. Então, como é que eu sei que esse elemento funciona? No servidor, eu vou associar, né, um processo que é chamado de multiplexação e demultiplexação. Eu vou associar um processo de software dentro da minha máquina a um socket. Ou seja, eu não tenho um único socket de comunicação. Eu tenho um único socket de comunicação elemento a elemento. Ou seja, eu tenho uma comunicação entre um processo P1 e P3 e P2 e P4. Mas esses caras, eles fazem esse trabalho. Então, a multiplexação no cara que está enviando, ele vai lidar com dados indo para múltiplos sockets. Por isso que você tem tantas restrições de recursos num único servidor. É por isso que quando você tenta comprar alguma coisa no Rock in Rio, né, é tão difícil. Porque, na verdade, eu tenho múltiplos caras enviando dados para os servidores do Rock in Rio, que vão ter que abrir vários processos para lidar com essas comunicações de forma simultânea e processar cada uma dessas requisições individualmente. Socket é o mesmo que porta. Na verdade, socket é aquela estrutura que a gente falou no capítulo passado, que, né, estrutura de software que ia representar o processo de comunicação com a porta. Lembra que a gente falou sobre a biblioteca do TCP Socket, do IP Socket? Na verdade, essa estrutura de software que vai associar a sua porta a um processo, né, de envio. E no receptor ele vai fazer demultiplexação. Ele vai pegar a informação do cabeçalho para enviar essas informações, o segmento para o socket correto. Né? Ou seja, o cara que abriu uma requisição, ele vai na camada de transporte, ler essa requisição, descobrir qual é a porta para indicar para um determinado serviço. Imagina que agora você tem um servidor, isso já não é mais tão comum, mas já foi um mesmo servidor que tem vários serviços rolando. Por exemplo, um SSH, processo remoto, e um servidor HTTP no Apache. Então, na verdade, enquanto alguém está fazendo uma requisição da página da UFRJ, pode ser que o administrador de rede esteja remotamente mandando uma mensagem do SSH para poder acessar a máquina remota. Até a camada de transporte é todo mundo igual. Na camada de transporte eu vou fazer a análise do cabeçalho e vou decidir. Isso vai para esse processo, isso vai para esse outro processo. Tá ok? Beleza, perfeito. Então, multiplexar é esse processo de eu pegar a mensagem da camada de aplicação e inserir essa informação de porta, né, essa informação de IP e porta, e a multiplexação é esse processo que eu vou olhar o cabeçalho da camada de transporte e jogar ele para o processo correspondente. Então, o host vai receber datagramas IP, então a unidade da camada de aplicação é a mensagem, a unidade da camada de transporte é o segmento, e a unidade da camada de internet, da camada de rede, é o datagrama. Tá? Então, olha que interessante como isso dá. O UDP é User Datagram Protocol. Por quê? Ele justamente pega esses datagramas que vêm da camada IP e passa eles limpos, sem fazer nenhum tipo de trabalho em cima. O TCP faz. E é por isso que o TCP ele tem um custo maior de processamento. Cada datagrama tem um IP de origem e um IP de destino, tá? E a gente vai ver, se der tempo, quando a gente falar sobre rede sem fio, que nas redes sem fios eu tenho vários IPs de origem e IPs de destino, a gente vai explicar isso por quê. Cada datagrama vai carregar e somente um segmento, né? Uma unidade da camada de transporte, né? E cada segmento tem uma fonte, né? Um número de porta de destino, né? Ou seja, o que vai dar para mim, né, um processo de comunicação é um IP de origem com uma porta de origem que vão se comunicar com um IP de destino com uma porta de destino. Ou seja, isso quer dizer que se eu estou utilizando algo da camada de transporte, né, algo da camada de aplicação, eu tenho o meu browser, ele quer se comunicar numa porta de saída
qualquer, não tem problema, porque o que eu preciso é assinalar qual é a porta de destino correspondente. Ou seja, se o teu servidor aceita requisições HTTP na porta 80, o teu browser tem que dizer na origem, no destino, que o destino dele é a porta 80. Se o teu browser recebe requisições HTTP na porta 587, ele vai mandar isso para o servidor e ele vai responder na porta 587. Ou seja, nada é necessariamente fixo. Então, a máquina vai usar os endereços IPs e as portas para direcionar para o socket apropriado. Então, é essa junção IP e porta, né, que vai dar para a gente qual o serviço que está rodando. Isso é codificado na aplicação, Raimundo, e nas necessidades da tua aplicação. Como assim? Deixa eu... Então, como assim? Né? Por exemplo, se eu tenho uma aplicação que tem uma necessidade de confiabilidade, eu vou usar TCP. Se eu tenho uma aplicação que não tem necessidade de usar confiabilidade, eu vou usar o UDP. Lembra quando eu fiz com vocês, não sei se nas últimas aulas, mas os vídeos já estão lá no Classroom, eu botei lá os links para vocês. Se vocês já têm... Só um instantinho. Eita. Se você já tem, tipo assim, quando, por exemplo, no caso de uma mensagem do browser, né? Essa mensagem ela tem que chegar. Nesse caso, o que a gente faz? A gente... Desculpa, assim, no caso que a gente está fazendo um protocolo da camada... Um servidor de aplicação, um servidor web, né? Então, quando eu faço servidor web, a página ela não tem que chegar? Então, se a página ela tem que chegar, eu tenho que ter essa garantia de entrega, eu vou usar TCP. Se eu não preciso dessa garantia de entrega, por exemplo, se eu estou usando voz, por exemplo, voz, né? Como é que eu faço com a voz? Eu não sei. Vocês já tiveram processamento de sinais no curso de vocês? Ou isso é depois? A gente teve uma matéria de sinais e sistemas, que a gente aprendeu um negócio de Fourier, alguma coisa assim. É mais ou menos, acho que sim. Tá. Justo. Vocês aprenderam, por exemplo, sobre digitalização? Não que eu lembre. Tá, então pensa o seguinte. A voz é um sinal analógico, né? Ou seja, um sinal contínuo. Né? Em geral, você faz uma transformada de Fourier para você pegar um sinal que ele é contínuo e transformar ele num sinal discreto. Né? Os sinais digitais, por natureza, eles são discretos. Então, o que o microfone faz? O microfone do teu computador, que está ouvindo a minha bela voz pelo computador de vocês. Ele pega a minha voz, que é um sinal analógico, vai recortar em pequenos pedacinhos, vai digitalizar e vai discretizar a minha voz, uma vez digitalizada e discretizada, vai cortar em pequenos pedaços que vão ser transmitidos para vocês. Se algum desses pedaços for perdido, não importa tanto, porque os pedaços que a minha voz são cortados, eles são tão pequenininhos que você não percebe, né? Se você perder algum, é claro que se você perder muitos, vai perceber, mas se você perder alguns, isso não é um problema tão grande, e mesmo que você perca e ele chegue depois, não vale a pena tocar. Então, por isso que a voz ela pode ser transmitida em UDP, que não é um problema muito grande. Agora, mensagens, por exemplo, arquivos, essas coisas têm que ter garantia de entrega. E aí é nessa questão que você vai acabar utilizando um socket UDP ou TCP. Tá bom? Espero ter respondido. Então, esse aqui... Professor. Pode falar. O multiplexador, ele é para ligar uma porta a vários sockets, a vários processos. Isso. E aí o socket que guarda essa ligação entre porta e processos em máquinas diferentes. Eu vou pegar essa mensagem, eu vou olhar o IP e a porta,
E vou dizer, beleza, isso aqui, esse processo aqui. É, tipo assim, é um if. If porta igual a 80, joga pro processo do Apache. If porta 22, manda pro SSH. Entendeu? Isso no mesmo computador, no mesmo... Isso no mesmo computador. Perfeito. Certinho. Isso, em geral, quem faz, assim, isso hoje é feito de software, mas isso é feito a nível do seu sistema operacional. Mas isso poderia ser feito a nível da tua placa de rede. Inclusive, existem alguns projetos que a galera diz o seguinte, que a próxima forma de você deixar a internet ainda mais rápida é você usar um NPU, que é um Network Processing Unit. Por exemplo, hoje uma tendência é o que a gente chama de SOCs, né? System on a Chip. O Apple M1, ele é isso, né? Então, assim, tem vários processadores... Tem vários processadores que eles são cada vez mais integrados. Então, na verdade, o que a galera está dizendo é o seguinte, olha, por que, na verdade, o seu computador não é uma série desses SOCs, desses System on a Chips, para funções específicas? Então, eu tenho um SOC para as funções gerais da máquina, eu tenho um SOC para a minha GPU e eu tenho um SOC para a minha NPU. Então, eu tenho transforma o computador numa central descentralizada de processamento, onde eu posso pegar unidades de processamento em paralelo. Isso é muito interessante. O Google lançou recentemente uma TPU, que é uma Tensor Processing Unit, que serve para machine learning. Né? Então, esse tipo de procedimento, que você está falando, Heitor, ele é todo feito a nível de código. Mas esse código ele pode estar embutido dentro do hardware para isso ser extremamente mais rápido. Qual é o problema disso estar a nível de hardware? Se der defeito, tipo, acabou de vez, o chip todo. Além disso, né, se dá defeito acabou de vez o chip todo, tem um problema maior ainda. Você não faz update de hardware, né? Não é reprogramável. Exatamente. E aí que entra. Existe uma galera que está trabalhando em modelos reprogramáveis de hardware, né? E aí, isso é uma parada maneira para o futuro, dizendo o seguinte, olha, se a forma mais rápida que eu tenho é o hardware, por que eu não vou buscar agora, então, um modelo reprogramável de hardware para, né, tipo, melhorar a minha vida, tornar a minha vida mais fácil. Isso também eu acho super interessante, super bacana, né? Então, assim, é um campo, né, que vocês estão trabalhando com controle e automação, poderiam estar atuando. Ou seja, é o que eu falo, o mercado de TI está extremamente aquecido, né? Extremamente aquecido nesse exato momento, com muito dinheiro rolando, né? Então vale a pena vocês estarem atuando nesse tipo de coisa. Então aqui peguei a porta de origem, vou ver a minha porta de destino, né? E aí o que acontece? Olha só como isso é feito, né? Isso aqui, esse slide estava mostrando como exemplo, como se ele fosse Java, mas não faz diferença, vocês vão entender. Então, eu criei aqui um objeto socket da classe DataGram Socket que tem essa porta aqui. Quando eu criar um datagrama para ser mandado para o DP, tudo que eu vou precisar especificar é a porta de origem e a porta de destino. Quando eu estiver recebendo esse datagrama UDP, eu vou checar a porta no segmento e vou checar também, né? Vou direcionar isso para o socket correspondente. Então, se eu tiver um datagrama UDP com o mesmo destino, com a mesma porta de destino, mas diferentes endereços IPs, eles vão ser mandados para o mesmo elemento, né? Direcionados para o mesmo socket no host que estiver recebendo. Isso quer dizer o seguinte, que máquinas diferentes acessando o mesmo serviço vão para o mesmo socket. Né? É isso que gera um problema. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, né, eu quero mandar para este elemento aqui, na porta 57075. Esse cara aqui, que é o meu cara do meio, ele vai mandar o seguinte, então a minha porta de origem é esse cara aqui, 9157. Não, essa é a minha porta de destino. A minha porta de origem é 6428. Para esse cara aqui, a minha porta de origem vai ser a 6428, 9157, e a minha porta de destino 5775. Né? Então, na verdade,
O servidor ele fica com todo esse encargo de fazer uma tabela de multiplexação. Então, já o socket TCP, que ele faz essa conexão... Por que esse cara aqui só tem os IPs? Porque como ele não guarda o estado, né, ele não precisa saber quem mandou para a origem. Né? Ele não precisa saber quem é o cara original. Ele só precisa saber quem é o próximo cara para ser enviado. Então, eu não preciso das informações das portas originais, né, dos IPs portas originais. Aqui, no TCP, é diferente. Eu vou precisar do IP de origem, IP de destino, porta de origem e porta de destino. Porque eu quero saber não só para quem vai, mas para onde foi. Por quê? Porque eu vou guardar essa conexão. Então, por isso que o TCP faz o que a gente chama de conexão. Porque ele sabe quem é a origem e o destino da conexão. No caso do DP, eu só sei quem é o próximo cara. Uma vez que essa conexão entre essa máquina daqui com o servidor acabou, o servidor não tem mais nenhuma necessidade de guardar a informação desse cara. Ele só vai mandar para esse cara aqui da frente. E acabou. Ah, Cláudio, mas como é que ele vai saber a mensagem, então? Como eu sei qual é a porta do destino deste candango daqui, é responsabilidade ou da camada de internet ou da camada de aplicação tratar essa mensagem. Ou seja, o UDP ele não faz nada que não seja ser rápido. Jogar isso para frente e dizer o seguinte, se você quer alguma coisa mais complexa, ou você põe na camada de internet, ou você põe na camada de aplicação. Eu não vou fazer. Tanto que quando a gente trabalha com tempo real, eu não uso só o UDP. Eu uso o UDP e um outro protocolo, que é o RTP. O RTP vem de Real Time Protocol. Então, quando eu quero transmitir voz, a pilha de voz é super interessante. Na camada de aplicação, eu vou ter o SIP, que é o Session Initiation Protocol, que é um protocolo que faz essa gestão da sessão de forma bem parecida com o TCP, de forma bem parecida com a HTTP. Inclusive, o SIP ele é fortemente inspirado no HTTP, né? E a mídia, a voz propriamente dita, ela trafega via UDP, mas dentro do UDP ele encapsula esse RTP, que vai dar algumas características importantes sobre ordenação, que é uma coisa importante para a voz, para que isso possa ser trabalhado. Esse RTP vem de Real Time Protocol. E um outro protocolo que é usado em conjunto com o RTP para você ver qualidade, que vai permitir, por exemplo, a gente ver coisas de streaming, é o RTCP, que é o Real Time Control Protocol, que é o protocolo de controle em tempo real. E aí o demultiplexador vai usar essas 4 informações, IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, né, para direcionar para o segmento, né, atualizado. E o servidor vai poder suportar diversas conexões TCP simultâneas. Mas sabendo que eu tenho que guardar essas tuplas, isso acaba, né, sendo, né, tem um custo em termos de memória e processamento. Então, olha só, vou começar aqui da aplicação 1, que tem o host, um determinado IP e um determinado endereço, né? Vai mandar aqui para o servidor da minha aplicação. Esse cara vai mandar também para a minha outra aplicação aqui. E eu posso ter uma terceira aplicação guardando. Então, olha só, todos são destinados ao mesmo IP, que é o B, mas esses caras que estão na porta 80, eles são destinados a sockets diferentes. Ou seja, enquanto no DP tudo vai para o mesmo socket, no TCP eu abro processos separados. E isso permite, por exemplo, que o seu browser, que o Chrome, que o Firefox, ele transforme cada uma das abas em elementos diferentes. É que como se cada uma das abas do Firefox e do Chrome fosse não é como se fosse, eles são um processo diferente e permite que você mate esse processo. Ou seja, se uma aba crasha, ela não precisa crashar o browser inteiro. E isso, olha só que interessante, isso não vem do software, isso vem da definição do próprio protocolo. Então, nota o quanto é importante as regras do protocolo serem bem definidas. Que isso que vai permitir o desenvolvedor de software, né, poder trabalhar. Sabendo que no TCP, cada um desses caras é um processo diferente e tem vantagens e desvantagens associadas a isso, tá? Uma vantagem clara, uma desvantagem clara é que o número de portas é limitado. O número de portas ele é limitado, então, assim, muitas pessoas fazendo conexões simultâneas, eu vou precisar de mais servidores.
Esse é um problema de escalonamento muito sério, mas, ao mesmo tempo, ele me permite um controle maior sobre meus processos. Fechou um processo, eu posso liberar esse espaço. No UDP, eu nunca sei disso. Eu nunca tenho essa certeza. Então, resumindo, multiplexar e demultiplexar são operações baseadas no segmento, né, e nos valores, né, dos cabeçalhos desse segmento. IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino. O UDP, ele vai demultiplexar usando somente a porta de destino, ou seja, independente do host, eu jogo tudo para o mesmo processo. O TCP vai demultiplexar utilizando várias portas. O IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino. Né? Que vai abrir um processo para cada um deles. Pode falar. Professor, uma conexão por porta, tipo, se eu tiver 2 clientes enviando para a mesma porta, dá conflito, não consigo ter a conexão? Na verdade, você cai numa fila, né? Tá, entendi. Cai numa fila, cai num buffer. Porque, na verdade, esse buffer ele vai vir antes esse buffer ele vai ser feito a nível de camada. Lembra, quando eu vou para o enlace coloca no buffer da placa de rede, ou a placa de rede vai mandar para o roteador, que também tem um buffer, também tem uma fila. Então, na verdade, eles nunca chegam exatamente ao mesmo tempo. Eles vão ser enfileirados, mas vão todos para o mesmo processo. E olha só que interessante, esse processo ele acontece em todas as camadas, justamente isso que eu estou falando. Só que aqui eu estou baseando em porta, na verdade, assim, eu tenho processo de multiplexação e demultiplexação baseado no endereço IP no roteador, eu tenho multiplexação e demultiplexação baseado na camada de enlace no endereço MAC. Então, isso sempre acontece. Ele só é diferenciado justamente pelo tipo de informação que está passando. Ok? O UDP não precisa nem do IP, tipo, acho que o UDP não precisa nem do IP aí nesse. Na verdade, assim, eu não preciso guardar, porque o que acontece é o seguinte, como eu só tenho um socket, se eu li o seu IP, eu li que você está mandando para mim, eu não quero nem saber o teu IP de origem. Ah, é para mim? Beleza, joga aqui pro socket. E aí quem vai fazer isso, quem vai cuidar dessas coisas, vai ser a camada de aplicação. Eu só preciso saber qual é a porta que você... Chegou em mim, beleza. Qual é a porta que você quer? 80? Beleza, joga aqui para 80. Eu não vou abrir para você um processo separado. Eu vou ter um processo meu nativo esperando. Entendeu? Show. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o DP. O DP ele traz por mais que ele seja simples, ele vai trazer para a gente algumas coisas interessantes. Né? Ele é um protocolo sem frescura, super simples, né, que roda em cima do IP. Ele é um protocolo de melhor esforço e não te promete nada e diz o seguinte, olha, eu vou transmitir. Se chegar, chegou. Se não chegar, não chegou. Se chegar fora de ordem, também não é problema do DP. O DP não lida com isso. O que o DP faz? Ele se responsabiliza por pegar um IP e jogar para o socket adequado. E é isso aí. Ele não é orientado à conexão, ele não tem handshaking, ou seja, ele não avisa que ele vai se comunicar, e cada segmento DP é mandado de forma independente. Né? Por que existe o DP? Né? Não ter conexão torna isso mais rápido, ou seja, eu tenho menos um RTT de atraso, ele é simples, né? Ele é pequeno, eu não tenho congestionamento, controle de congestionamento, ou seja, eu posso ser tão rápido quanto eu quiser, e esse é o motivo de porque o torrent muitas vezes usava o DP. Por que o torrent usava o DP? Porque se ele perdesse, não tanto faz. Ele teria sempre outros peers para mandar dados para a gente. Então, olha que louco, né? Pensa o cenário da internet 15 anos atrás, onde a galera usava torrent como se não houvesse amanhã. A galera queria transmitir um arquivo, jogava isso via UDP para a galera transmitir, e quem ia verificar se está faltando pedaços do arquivo era a camada de aplicação. Por quê? Porque como ele recebia de várias origens ao mesmo tempo, né, de vários seeders ao mesmo tempo, remontar a aplicação, a mensagem, a nível da camada de aplicação, acaba sendo a responsabilidade da aplicação peer-to-peer. Então ele podia usar o UDP. Então, nota como quando você pensa nas aplicações, fica mais fácil de você entender quem vai usar o DP e
e quem vai usar TCP. Inclusive, isso é parte do trabalho que eu coloquei para vocês lá no Classroom, né? Vocês darem uma olhada nesse tipo de questão, tá? Vamos lá. Então aqui, o DP é utilizado em streaming multimídia, no DNS, SNMP. SNMP vem de Simple Network Management Protocol, protocolo simples de gerenciamento de rede, e na terceira versão do HTTP, do HTTP, né? Se você precisar de confiabilidade, né, na transmissão via UDP, você vai ter que ou adicionar essa confiabilidade a nível da camada de aplicação, ou adicionar o controle de congestionamento a nível da camada de aplicação. O UDP ele foi definido em 1980, eu não era nascido quando surge essa RFC, RFC 768, ou seja, já vai fazer aí 40 anos de protocolo. Funciona aqui na camada de transporte e ele vai ser utilizado em outras pilhas de protocolo, como a pilha do 6LoWPAN. A pilha, 6LoWPAN. A 6LoWPAN é a pilha que a gente utiliza para internet das coisas, né? IoT. Internet. Só um instante que eu vou pegar um gole d'água. Então, vamos lá. Então, aqui, eu tenho um cliente SNMP. Lembrando, SNMP, Simple Network Management Protocol. Protocolo simples de gerenciamento de rede. Ou seja, é um protocolo que vai servir para verificar o status da sua informação. Vamos lá. Então, a informação da SNMP é gerada a nível da camada de aplicação. O UDP vai determinar o segmento numa determinada porta no campo dele de cabeçalho. Vou criar o segmento juntando o meu cabeçalho UDP com a minha mensagem da camada de aplicação. Vou passar por IP e o cliente SNMP vai receber essa mensagem do IP, checar o campo do cabeçalho. Na verdade, vai chegar o que a gente chama de checksum. Checksum é um procedimento que a gente chama de checagem de integridade. Por que eu faço uma checagem de integridade? Antigamente, o meio de transmissão físico ele era muito pouco confiável. Então, ele sofria muita interferência de elementos externos. Eu falo assim, inclusive, do cabo, né? Hoje em dia, o único meio que é mais sensível à interferência é o meio sem fio. Então, se tem um tipo de ataque chamado de jammer, o jammer é um dispositivo, um ataque que tenta fazer o flood do canal de comunicação. Ou seja, das faixas de frequência que a comunicação sem fio trabalha. Né? E isso é uma forma de você evitar que alguém possa se comunicar. Esse é o que a gente chama de ataque de negação de serviço. Denial of Service. Então, assim, para garantir que, na verdade, o teu pacote não foi alterado, ele não foi modificado, se ele não sofreu uma corrupção, eu faço esse procedimento de checksum que a gente vai ver ele em detalhe. A partir desse momento, eu vou extrair a mensagem da camada e demultiplexar para jogar para o socket adequado. Esse aqui é o protocolo do DP. Porta de origem, porta de destino, comprimento do pacote e o checksum dessa mensagem e a aplicação propriamente dita. E é só isso. E como é que isso é? Cara, isso aí, se você for definir um pacote UDP, você vai fazer um UDP packet, que recebe vazio. E aí você vai definir uma variável source port,
dash port, length e checksum. E cada um deles tem tamanhos fixos. Então, tudo que você vai fazer é um parser de uma string. E o length serve para dizer o seguinte, qual o tamanho da camada do teu payload, da tua mensagem de cima. Ou seja, todas essas coisas, então você vai chegar, tem 32 bits, você sabe que a porta tem 16, esse elemento tem 16, o length tem 16 e o checksum tem 16 bits. Então, na verdade, tudo que você precisa contar são 64 bits para você trabalhar. Então, você vai pegar os primeiros 64 bits e vai fazer um parser. É só isso que você vai fazer. E o resto é analisar o protocolo. É difícil? Não. É simples. Cláudio, então por que a gente sofre? Sei lá, pô. A gente sofre porque a gente está inseguro. A gente acha que isso é muito mais complicado do que era. E por que isso não pode ser muito mais complicado do que de verdade foi? Por um motivo simples. A galera estava fazendo isso nos anos 80. Os computadores não eram tão sofisticados assim. Eles não tinham tanta memória, então isso tinha que ser feito de uma forma que, ao mesmo tempo, fosse rápida, fosse simples e que você pudesse implementar em hardware. Essa é a questão. Se você não tem poder de processamento, você tem que implementar em hardware. Professor, Vale. esse length e checksum seria, tipo, mais ou menos quantos bits tem a mensagem e quantos tem na mensagem? Na verdade, o que isso aqui? O checksum ele pega, vai dividir a aplicação em parcelas de 16 bits e vai fazer uma soma lógica sem vai 1. Vai ter um exemplo aqui para frente. E aí o que acontece? Quando você recebe o payload, você vai dividir ele, vai refazer a operação do checksum. Se o checksum der igual, você passa o pacote para frente. Pode ser que tenha um erro ou não, você não sabe. Se o checksum deu diferente, com certeza tem um erro. Entendeu? Entendi. Ou seja, ele não é uma garantia absoluta. Ele sabe que se ele tiver quebrado, ele com certeza teve algum problema. Entendeu? Uhum. Show. Então, qual é o objetivo? A detecção de erros transmitido no segmento. Então, assim, se o número transmitido foi 5 e o segundo foi 6, a soma é 11. Se o recebido foi 4 e 6 e a soma e o checksum deu 11, tem algum problema. Só que isso é em binário, tá, gente? Isso não é feito de forma transmitida. Então, são sequências de 16 bits que eu vou fazer a soma sem a soma indo com complemento a 1, ou seja, a soma sem 1 vai 1. O checksum vai ser dado, então, dessa forma. O receptor vai pegar o cabeçalho, vai pegar o corpo da mensagem e vai calcular o checksum de novo. Se não for igual, tem um erro. Se for igual, pode ter um erro, mas a gente vai ver mais sobre isso na frente. Então, aqui um exemplo. Isso aqui é uma mensagem de 32 bits, eu separei em duas mensagens de 16. Olha aqui, ó, 0 com 1 deu 1, 1 com 0 deu 1, 1 com 1 deu 0, e vai 1, 0 com 0 deu 1, 0 com 1 deu 1, 1 com 0 deu 1, 1 com 1 deu 0 e vai 1, 0, 0, 1, 0 e 1, 1, 1 e 0, 1, 1 e 1, 0 e vai 1, 0 e 0, 1, 0 e 1, 1, 1 e 0, 1, 1 e 1, 0 e vai 1, 1 com 1, 0 e vai 1, 0 com 1, 1, 1, e esse vai 1 aqui, só que esse 1 aqui, ele vai ser cortado. E aí eu vou jogar ele aqui para o final, e ele vai dar assim, 1 com 1 dá 0 e vai 1, 1 com 1 dá 0 e vai 1, 0 com 1 dá 1, e essa é a soma, né, final. Então, assim, é uma operação que é simples e que pode ser implementada em hardware, e é por isso que a gente usa o checksum. Cláudio, mas o checksum não garante muita coisa. Eu posso ter uma soma de erros cumulativos, né, que vai dar o mesmo resultado nesse caso. Pode. Pode sim. Mas aí como é que eu vou saber? Não vai saber via UDP. Ah, é isso? Não, caguei, vou seguir em frente? É.
Basicamente é isso mesmo. Cláudio, mas isso não é uma solução muito boa. Não, não é. Mas é rápido. E é simples. E funciona. Mas isso é muita displicência. É. É sim. Todos entendidos em relação a isso? Dá um sim. Ok, beleza. E aí o checksum, né? Ele é o inverso disso, porque eu complemento a um desses elementos. E por que a gente faz tantas coisas assim? Simplesmente para ver se fica melhor, mas ainda é uma proteção fraca. Né? Olha só, se eu inverter isso aqui, continua dando o mesmo resultado. Né? Então, assim, olha. Tudo bem. Então, o UDP ele é um protocolo super simples e super rápido. Os segmentos eles podem ser perdidos ou entregues fora de ordem. Ele é best effort, eu vou mandar e Deus me ajude. Ele tem algumas vantagens. Não tem nenhum setup, então ele é mais rápido. Ele pode funcionar mesmo quando a rede não está comprometida, porque ele vai mandando e Deus me ajude. Ele tem algum grau de confiabilidade com checksum, ou seja, não é totalmente displicente. E eu posso usar um protocolo tipo HTTP para fazer isso. Por que o HTTP 3 porque às vezes é melhor funcionar em cima do DP? Justamente porque ele já faz várias dessas funções e ele usa o DP para ganhar velocidade. Só que o DP não é bom o bastante. E os últimos 40 anos da internet não foram baseados no DP. Então, para chegar no DP, a gente foi trabalhar com os princípios da transferência confiável de dados. Né? Princípios que guiaram a gente para evoluir do que era o DP até chegar no TCP. Então, se eu quero um canal seguro, e lembra, quando eu falo em TCP, eu estou falando a nível de camada de transporte. Eu não estou vendo todos os roteadores pelo que ele passa no meio. Eu não estou vendo todo o caminho. Eu estou confiando que esse caminho, de alguma forma, vai ser entregue, ou se não for entregue, eu vou conseguir detectar que algo não foi entregue. Então, essa é uma abstração. Não existe, o TCP não está entregando nada. O TCP ele só entrega para a tua placa de rede e ele vai usar um conjunto de algoritmos, um conjunto de regras para verificar se isso funciona. Então, olha só, a implementação de um canal seguro é um processo enviando dados que vai mandar isso para um canal que é naturalmente não confiável, porque a gente vai ver no próximo capítulo que o IP ele é best effort, né? O IP ele é, né, de melhor esforço, e ou seja, e vai receber do outro lado, então ele tem que verificar. Então toda a parte de que é confiabilidade, ele é responsabilidade do TCP. Então, tá vendo? Toda confiabilidade fica a nível de software. Ou seja, isso fica pior quando a gente usa canais menos confiáveis, como, por exemplo, os canais de rede sem fio. Né? Então, toda a complexidade vai depender do quão confiável isso era. E, gente, vocês têm que entender que nos anos 70 e 80, e no começo dos anos 90, o cabeamento ele era muito pouco confiável. A gente só vai ter um cabeamentinho um pouco melhor com o advento dos cabos de par trançado, né? Os cabos CAT5 e hoje CAT6. Né? Os CAT7, CAT8 que estão surgindo. Então, né, esses cabos que a gente tem, esses cabos azuisinhos, né, com esses clipes que a gente tem, eles utilizam. Eles é que trouxeram um grau de confiabilidade. E hoje, a maior parte do tempo, a gente usa rede sem fio, porque ficou tão rápido transmitir que, para a maior parte das coisas que a gente faz, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Ah, Cláudio, mas isso é bom? Bom é um conceito filosófico complexo, galera. Funciona. Lembrando, se a internet é de melhor esforço, esse negócio funciona, a gente está utilizando e vocês estão utilizando a internet. Né? É ela que está garantindo que a gente possa assistir ou não a nossa aulinha daqui. Então, como eu falei, né?
como eu tenho todo um processamento da rede ali no meio do caminho, uma infinidade de roteadores e hosts, eu considero que essa é uma conexão direta, por quê? Porque a origem e o destino, eles não sabem o que tem no meio do caminho, né? Eles não sabem, eles não veem isso. Isso não é responsabilidade da camada de transporte. Então, isso tem que ser comunicado via mensagem, caso seja necessário. Então, esse é o procedimento. A gente vai chamar esse protocolo original, essas interfaces, o protocolo confiável de Reliable Data Transfer Protocol, RDT. É uma abstração que o livro do Kurose usa, né, em todas as edições. Ou seja, Cláudio, eu só consegui comprar uma edição velha do Kurose. Tem problema? Para essa parte do TCP, não tem nenhum problema. Dá uma olhada, vale a pena. Tem uns livros nos sebos bem legais. Eu sempre recomendo que vocês tenham um livro. Eu compro ou eu ganho esses livros porque eu sou professor. Então, assim, mas eu sempre recomendo que vocês tenham os livros principais ou os bases do curso de vocês. Eu sempre acho isso muito importante, né? Eu sei que às vezes é muito difícil ter uma cópia desse, mas às vezes um baratinho, um sebo desse da vida, você consegue, às vezes até por uns 10, 15 reais. A galera vende os livros, então ter um contato desse. Então a gente vai ter, né, vários métodos. O RDT Send, que vem de Reliable Send, e o DT Send, que é esse envio não confiável, reliable, né, implementação, que vai mandar para esse canal. Esse canal vai ter um RDT Receiver, e esse RDT Receiver é que vai mandar, vai dar os dados. Então, ele é chamado, né, da camada de cima. O DT vai mandar pelo canal não confiável, o RDT vai receber o receptor no canal, e o Deliver Data vai mandar para a camada de aplicação. E aí os dados estão prontinhos para serem utilizados. Né? Então, qual é a ideia? A gente vai incrementalmente melhorando esse protocolo, né? Para que a gente veja o seguinte, qual foram os caminhos que foram tomados, né, para que a gente chegasse no TCP. Né? O que foi a gente foi precisando melhorar ao longo dos anos? Isso que pode tomar algumas aulas, algumas dificuldades que a gente tem, tá? Vamos lá. Ele é bidirecional, né? O controle de fluxo tem que funcionar nas duas direções. Então, aqui, eu vou trabalhar com uma máquina de estados finitos. Quem é de controle gosta bastante de trabalhar com esse tipo de elemento, né? Máquinas de estados, para especificar sender e receiver, e você já sabe como funciona, né? O evento que causa a transição e as ações que precisam para ser tomado para essa mudança de status. Então, a primeira questão do protocolo diz o seguinte: o canal de transmissão é perfeitamente confiável. Não tem erro de bits, nem tem perda de pacotes. Então, eu vou ter que ter máquinas de estado separadas para receptor e o cara que envia. O cara que envia, né, vai mandar dados para esse canal, né, de comunicação, o receptor vai ler desse canal. Então, o receptor, né, o cara que envia, ele vai esperar uma chamada da camada de aplicação, né, enquanto ele, né, não receber essa condição, essa chamada da camada de aplicação, ele não faz nada. Quando ele receber, ele vai criar um pacote, um segmento recebendo meus dados, e vai mandar para o meu canal, na parte de baixo. O receptor vai esperar, né, da camada de baixo, ou seja, receber da camada IP. No recebimento, ele vai extrair e vai ver esses dados. E é só isso que ele vai fazer. Simples, né? Não tem mistério aqui. Mas o mundo não é tão simples. Na verdade, as coisas têm problemas e as coisas acabam dando problemas, né? Então, a gente vai ter, né, que ter, tipo assim, os meios não confiáveis. A internet sem fio é não confiável. Quantas vezes vocês já estiveram viajando de carro ou no ônibus e aí vocês entraram num túnel e o 3G ou 4G de vocês deixou de funcionar, né? Então, o canal de embaixo pode ter problemas de bits. E a gente já viu, quando falou do DP, que o checksum é uma boa forma de fazer isso. Então, vamos pensar no checksum. E a questão é o seguinte, né? O que a gente faz quando vocês não entendem? Eu estou falando alguma coisa
a minha voz fica nublada, eu falo errado. O que vocês fazem? Pede para repetir. Amém. E é isso que a gente vai fazer aqui também. A gente recupera os erros pedindo uma retransmissão. Então, na verdade, antes, até para a gente descobrir, a gente primeiro vai usar uma figura chamada de ACK, que é o Acknowledgement, que é o receptor, ele explicitamente diz para o cara que enviou que o pacote recebido está ok. Então, é aquela coisa, quando eu falo para vocês entendido, vocês dão ok, beleza, vocês entenderam. Se não, eu repito. Cara, e é basicamente isso que a gente vai fazer, Cláudio, mas é exatamente como se fosse uma conversa. Porque é. E aí que eu bato para vocês na mesma tecla. Um protocolo, ele é uma criação humana. Ele está livremente inspirado, livre e fortemente inspirado pelas formas de comunicação que a gente usa. Ele está livre e fortemente inspirado pelos processos que a gente usa para se comunicar. Não tem como ser diferente. Ele é uma construção humana, então precisa, né? Então, assim, então o que eu digo para vocês? Digamos que eu fosse dar prova. Eu não vou dar prova porque em período de pandemia isso não faz sentido nenhum. Vocês vão fazer um monte de pequenos trabalhos e a vida é essa aí. Cláudio, mas se eu estivesse fazendo uma prova, vou fazer ENAD lá no futuro, vou fazer uma prova para admissão de um mestrado com um doutorado lá fora, uma prova de admissão de empresa. Cara, assim, não prestei atenção em nada que você falou, mas você me alertou agora, estou prestando atenção. O que eu faço? Na dúvida, siga o bom senso. Pensa como você faria. Provavelmente vai dar certo. E aí eu vou ter o negative acknowledgement. O acknowledgement é o seguinte, entendeu? Você vai dizer, sim, entendi, ou não, não entendi. Né? E aí a gente vai ver que esse ACK e o NAC, eles têm problemas. O NAC tem um problema com o né? E aí, assim, mas Carlos, quer dizer que ninguém usa isso, essas coisas de NAC e ACK? Cara, o ACK a gente usa para tudo, o NAC, o Bluetooth, por exemplo, usa. O Bluetooth usa NAC. E no momento de receber um NAC, ele retransmite. Então, imagina que eu tenho uma fila de mensagens para transmitir. Mensagem 1, 2, 3, 4. Manda a mensagem 1. O receptor pega, digo, recebi a mensagem 1. Vou mandar um ACK para você de volta. Pô, deu ruim. Deu bom. Vou mandar a mensagem 2. A mensagem 2 foi perdida. Ou a mensagem teve problemas. Nem perdida, teve problemas. Foi zoada no meio do caminho. Eu vou mandar um NAC, e aí o cara vai retransmitir a mensagem 2. E aí, olha que interessante. Nesse meio do caminho, vocês veem assim, se a mensagem foi perdida, eu não sei, né, sobre isso. E se o NAC ou o ACK forem corrompidos, como é que eu trato isso? Isso a gente vai ver mais para frente. Então, é o que a gente chama de protocolo de stop and wait. Ou seja, porque eu mando um negócio, uma mensagem, e espero uma resposta. O Bluetooth é assim, ele é stop and wait. Então, espera a chamada vinda de cima. Se eu recebi o RTT Send, eu vou formar o pacote e mandar, e a partir do que eu fiz isso, eu vou esperar pelo ACK e pelo NAC. Se eu recebi uma mensagem e eu recebo um ACK, eu mando para cima. Eu recebo, acabou o meu processo. Vou voltar aqui para o anterior. Se eu recebo um NAC, eu mando de novo. O receptor, estou esperando vir da camada da internet. Se eu recebo uma mensagem e está corrompida, eu mando um NAC. Se eu recebo uma mensagem não está corrompida, eu extraio, entrego e mando para cima e mando um NAC. Fácil também. Então, o estado do receptor, se o receptor recebeu ou não a mensagem corretamente, não é conhecido, a menos que eu diga. Então, por isso que a gente vai precisar desses protocolos.
Não. Essa aqui é a operação sem erros. Olha como a operação sem erros ela é super parecida com a operação anterior. Né? Então, na verdade, esse novo procedimento ele só surge caso eu tenha um problema. O cenário corrompido é justamente a questão de voltar para a retransmissão. Então, tudo que a gente faz é querer voltar para o estado perfeito. É só isso que a gente quer fazer o tempo todo. Mas isso tem um problema, né? Como eu falei, se o ACK está corrompido, eu tenho um problema. O enviante, né, ele não sabe o que aconteceu. Eu não posso simplesmente retransmitir, porque eu posso duplicar. Né? Então, o que eu faço? Como é que eu lido com essas duplicadas? Então, o que eu faço é simples. Eu crio um número de sequência para cada um desses pacotes. Ou seja, além do IP e porta, cada um cara que entra no meu socket ele tem um número de sequência. Um número que diz para mim o seguinte: esse cara que eu realmente estou confirmando, e aí, se não for, eu vou descartar o cara. Então, olha só. Mando meus dados, recebi o dado da camada de aplicação. Vou gerar o pacote com os dados do checksum e vou mandar o pacote. Vou esperar pelo NAC. Se o pacote não é corrupto e é um ACK, acabou por aqui. Então, assim, vou esperar agora pelo pacote 1. Ou seja, vou mandar o pacote 0, vou esperar o ACK e o NAC de 0. Se sair ok, vou para o pacote 1. Mandei o pacote 1. Gerei o pacote 1, espero pelo ACK e o NAC de 1. Se não tem problema, eu volto para o 0. Então, por isso que ele é stop wait. Ele só tem dois números de sequência, ou 0 ou 1. Se ele está corrompido, você recebe um NAC, mando de novo. Se o 1 está corrompido, mando de novo. Então, nota como daquele processo inicial, simplesmente pensar que o meio está corrompido já torna isso difícil. Agora, olha do ponto de vista do receiver. Se eu recebo um pacote, ele não está corrompido e o número de sequência é 0, eu vou extrair, integrar, para criar um checksum e mandar esse cara, né? Criar um ACK e mandar esse cara. Eu vou esperar pelo pacote 1. Uma vez que eu recebi um, eu vou verificar se ele não estiver corrompido. O número de sequência dele for 1. Eu vou extrair, integrar, gerar o ACK e mandar. Caso ele esteja corrompido, eu vou mandar um NAC. Caso ele esteja corrompido e o pacote, e o número eu tenho o número de sequência 0, eu vou mandar o meu ACK e aí vou mandar o pacote de novo. Se recebi o 0, se ele não está corrompido e tem o número de sequência 1, aí eu vou mandar o ACK. Então, nota o seguinte, eu estou sempre buscando o complemento. Só que isso ainda tem um outro problema. Isso é pouco, né? Eu estou sempre tendo que esperar um pacote acontecer. Enquanto isso, o meio está subutilizado. Se eu perdi um ACK ou um NAC, nesse meio do caminho eu não estou transmitindo nenhuma informação útil. Olha que problema. Eu não sei em momento nenhum se o pacote foi perdido ou não. Imagina que o pacote não tenha sido corrompido, o pacote tenha sido dropado no meio do caminho. Eu só vou saber quando chegar o próximo pacote. Olha que problema. Olha que coisa ridícula. Então, isso não é bom bastante. Então, eu tenho sempre que estar chegando por essas duplicidades. E o NAC é o problema, né? Porque eu preciso mandar o NAC. Então, o NAC, ele é um problema. Como é que vocês resolveriam assim? Como é que, por exemplo, um professor sabe que vocês não entenderam alguma coisa? A gente não falou ok? Exato, eu espero e tenho o que eu chamo do silêncio constrangedor.
Tá certo? E vocês? Né? Tipo, poeira passando ao fundo, coruja corujando, né? Tipo, a gente espera, né? Ou seja, é a mesma funcionalidade, só que só usando o ACK. Só que ao invés do NAC, o recebedor vai receber o ACK do último pacote recebido, ok. Então, por exemplo, se eu se eu recebo um pacote, mandei o pacote 0, perdi ele, mandei o pacote 1, eu recebi o ACK de 0, cara, tem algum problema, perdi algum outro pacote. Então, o ACK, né, duplicado acaba tendo a mesma função do NAC, que retransmite o pacote. E é isso que o TCP usa. Então, olha só. Manda o pacote 0. Recebi o pacote da camada de aplicação, montei meu pacote e mandei. Vou esperar pelo ACK de 0. Se eu recebi o pacote e ele está corrompido, ou o ACK recebido é um ACK de 1, manda o pacote de novo. Se eu recebi o pacote, ele não está corrompido e o ACK é o ACK de 0, aí que eu vou transmitir. O receiver recebi o pacote, ele não está corrompido e o ACK é de 1, eu extraio, mando a sequência, tiro da sequência, mando o ACK de 1 e mando o pacote. Se estou esperando pelo 0, recebo o número de sequência 1, retransmite essa bagaça. Então é o seguinte, se eu estou esperando o ACK de 0 e recebo o ACK de 1, eu retransmito. Essa é a mesma função do NAC. Essa é a mesma função do NAC. E é mais do que isso. Agora eu posso fazer uma coisa mais legal. Se eu quero, ao invés de receber só 0 e 1, receber vários fragmentos, o que eu vou fazer? Eu vou criar um temporizador. Eu vou esperar um tempo para que cada um desses fragmentos possam transmitir. E mais do que isso, quando eu crio um temporizador, se eu perdi alguma coisa no meio do caminho, eu consigo perceber. Porque se eu simplesmente uso ACK, número de sequência, né, se eu perdi alguma coisa, isso ajuda, mas não é o suficiente. Então, é sempre essa espera. Né? Então, vocês notam o seguinte, os atrasos na rede eles são naturais, eles vêm dessas esperas. Né? Então, se eu não receber o ACK num determinado momento, esse ok, eu sou obrigado a retransmitir. É exatamente como a gente faz. Eu pergunto para vocês, gente, entenderam? Vocês ficam no silêncio constrangedor? Eu explico de novo. Tento explicar de uma forma diferente. Ou pelo menos é uma tentativa, né? Se funcionar é uma discussão. Então, se o pacote, o ACK, simplesmente está perdido, mas atrasado, mas não perdido, a retransmissão vai ser uma duplicata. Mas o número de sequências já lida com isso. Então, olha só, criar o temporizador, mesmo que venha duplicado, eu já tratava isso no protocolo anterior. E o TCP é basicamente isso. A gente vai ver que ele tem essas funcionalidades. E eu vou dar um timeout. Então, por exemplo, vou esperar o 0 vindo de cima. E aí eu vou esperar o 1. Né? Então, eu vou esperar aqui o 0. Vou mandar o dado, vou mandar o pacote e vou iniciar um timer. Espero pelo ACK de 0. Se eu recebi tudo direitinho, eu paro o temporizador. Mandei o 1, mandei o dado e recebo o timer. Start o timer. Recebi tudo direitinho, paro o temporizador. Esse é o mundo ideal. Agora, deu timeout, reenvio e faço o timer de novo. Se está corrompido, se eu recebi o pacote e está corrompido o ACK de 0, eu volto para esperar o ACK. Né? Eu volto para o estágio anterior. Mesma coisa aqui. Estou esperando o cara, recebi o pacote. Deu timeout, reinicio de novo. Recebi o pacote, beleza. Então, isso aqui, mandei o pacote 0, recebi o pacote 0.
Mandei o ACK de 0, recebi o ACK de 0. Mandei o pacote de 1, recebi o pacote de 1, mando o ACK de 1, recebo o ACK de 1. Para de desgraça. Então, mandei o pacote 0, recebi o pacote 0, mando o ACK. Recebi o ACK de 0, mando o pacote 1. Recebi o pacote 1, mando o ACK de 1. Recebi o ACK de 1, mando o pacote de 0. Recebi o ACK de 0, recebi o pacote de 0, mando o ACK de 0. Recebi o pacote de 0, mando o ACK de 0. Recebi o ACK de 0, mando o pacote 1, perdi essa bodega. Dei um timeout, mando o pacote 1 de novo. Recebo o pacote 1, envio o pacote 1. Acabou, é simples. Eu tenho que... Qual é a questão? Eu tenho que ter um sincronizador. Todo mundo tem que entender o tempo igual. Porque senão isso dá treta. Então, olha só. Vamos lá, vou perder o ACK. Mandei o pacote, recebi o pacote. Mando o ACK, recebo o ACK. Mando o pacote, recebo o pacote. Mando o ACK, perdi o ACK. Aí eu espero. Eu reenvio o pacote de 1. Mesmo que o cara tenha recebido. Recebeu o duplicado, mando o ACK de 1. Mando o ACK de 1, pacote de 0, tranquilo. Ou seja, Carlos, mas eu tenho desperdício de eu remandar o pacote. Tem. Tem sim. Mas pelo menos você garante a entrega. Você sabe que chegou, porque você não sabe o que aconteceu no receptor. Aí vou dar aqui, pacote, recebe ACK, pacote 1, pacote 1. O ACK demorou, deu timeout, reenviei o pacote 1. Chegou o ACK de 1 detectado, ele manda o ACK de 1. Mandou o pacote 0, recebeu o ACK de 0. Recebeu o pacote 0, manda o pacote 1. Recebi o ACK de 1 quando eu já tinha recebido isso atrasado e simplesmente ignora. Ou seja, ele sabe o que está fazendo. A galera acertou direitinho, fez bonitinho, não deu dor de cabeça, não atrapalhou ninguém, foi bem certinho, bem bonitinho. Tá? Então a performance do Stop and Wait, estatística vocês fizeram? Sim. Como é que foi isso? Cara, foi bom. Probabilidades estatísticas. Tipo, foi metade de probabilidades e a outra metade de estatísticas, né? Mas... Então, vou confiar em vocês. Posso confiar? Pode, qualquer coisa a gente grita, a gente dá um knock aí. Não, o problema é que vocês não dão um NAC, o problema que vocês vão dar para mim é silêncio rádio. Ai, meu Deus. Estou precisando de todos. Estou de férias, inclusive. Mas, enfim, vamos nessa aí. Então, aqui, estou usando a utilização. É a fração de tempo que o sender está, né, realmente enviando dados. Então, se eu tenho um link de 1 GB com 15 milissegundos de atraso de propagação e um pacote de 8.000 bits. Então, 8.000 bits a 10 a 9 são 8 microsegundos. Então, olha só. Gastei 8 microsegundos para chegar ao primeiro bit, 15 segundos de propagação. Né? Então, aqui, isso aqui são 8 microsegundos, isso aqui são os 15 microsegundos, beleza. Então, o ACK vai chegar em 1 RTT mais L sobre R. Né? Isso aqui está claro. Então, sender mais o RTT mais L sobre R. Então, tem isso aqui dividido sobre L sobre R. Né? Então, olha só. Eu tenho aqui 0,08, que é o tempo do meu tamanho de um pacote pela minha taxa. Um pacote, minha taxa, mais o meu RTT, que é de 30 milissegundos, eu tenho 2,7%, menos do que isso, de taxa de utilização. Então, a performance é podre. É ridículo. Né? O que a gente vai fazer? Fazer a mesma coisa que a gente fez no HTTP. Botar um pipeline, fazer as coisas em paralelo e torcer pelo melhor. Então, eu vou mandar um monte de data packets e um monte de utilização. Então, se eu mandar 3 pacotes, já tripliquei minha capacidade. Então, eu vou mandar o pacote de 0, chego no primeiro pacote, mando o pacote 2, chego no segundo pacote, eu vou mandar esses ACKs em paralelo também. Então, se eu trabalhar, eu vou multiplicar esse meu fator por 3. Quanto maior o meu pipeline, mais eu consigo trabalhar. Então, como é que a gente mede o tamanho desse meu pipeline? Ele é tão grande quanto é o tamanho do meu RTT. Então, eu vou transmitir tantos pacotes quanto for o tamanho do meu RTT.
Então, o tamanho do meu RTT, o meu tempo de ida e volta, vai dizer quantos pacotes eu vou transmitir. Porque quanto for esse tamanho, quanto maior isso for, mais próximo de 100% da utilização eu vou estar utilizando. Então, eu chamo isso de janela deslizante, porque minha janela manda tantos pacotes, eu vou mandar axis nesse caminho. E aí tiveram duas estratégias que surgiram. Uma é o Go Back N e a outra é o Select Repeat. Então, o que eu vou fazer com vocês? Né? Isso aqui vai demorar um cadinho, né, para a gente fazer. Já são 4h30. Eu vou parar com vocês hoje aqui no Go Back N, para que a gente possa retomar com calma na aula que vem e a gente faz uma revisão disso, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Bem-vindos de volta. Um feliz ano novo para todos vocês. Espero que vocês tenham passado muito bem essa virada de ano. Espero que esse ano seja bastante proveitoso para vocês e para vários de vocês, né, seja um ano muito feliz, né? E vamos continuar na próxima quarta-feira. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Eu desejo a vocês uma ótima semana e eu vejo todos na quarta-feira. Um forte abraço aí para todos vocês. Obrigado, Sr. Feliz ano novo.